Acho que eu nunca fiquei tão emocionada fazendo um vídeo como tô hoje. E aquilo foi lindo, porque a gente tende a idealizar muito os mestres, os dirigentes, os líderes espirituais, e a gente esquece que todos eles são humanos, né? Oi, gente, eu sou Camila Soares, sejam mais uma vez bem-vindos a mais um vídeo do Centro Escola Livre da Alma. E hoje eu quero falar sobre um documentário incrível que eu assisti ontem, né? Vocês já devem ter visto aí na legenda, né, no título do vídeo, né, que é o Kumari, um documentário maravilhoso que eu indico muito. Vou deixar na descrição aqui o link para vocês poderem assistir também, tá aqui no YouTube, legendado em qualidade não muito boa, mas vale muito a pena assistir. Então, se você já gosta desse tipo de assunto, já deixa seu like, já se inscreve aqui no canal, assina o sininho de notificações para receber os avisos dos próximos vídeos e comenta aqui também se você tá gostando, deixa um oizinho, né, se você tá aqui, principalmente se você assistiu até o final, deixa um gratidão aqui para mim, para eu saber que vocês estão assistindo o vídeo até o final, que isso ajuda muito a engajar o vídeo para chegar para mais pessoas, tá? Bom, então vamos começar. Vou falar assim uma breve sinopse aí do Kumari, né? O Kumari é um documentário, né, que foi feito por um diretor de origem indiana, né? Porém, acho que eu não sei se ele nasceu na Índia ou se ele nasceu já nos Estados Unidos, mas você vê claramente um homem indiano que é um diretor, uma pessoa normal, uma pessoa não religiosa, mas um buscador, né? Um cara que foi buscar em várias linhas ali, né? Da Índia e conhecer sadhus e monges e gurus e tal. Ele tinha uma indagação sobre isso, né? E ele fala que ele só conheceu charlatões e tudo mais, que é bem complicado, né? A gente pensar sobre isso, até mesmo lá na Índia e tal. E aí, baseado nisso, ele também, pelo que eu entendi no vídeo, ele teve uma formação em teologia, né? Alguma coisa assim, me corrijam se eu estiver errada. Assisti o vídeo ontem, mas assim, pode ser que eu tenha esquecido algum detalhe. E aí, mediante isso, ele resolve fazer um experimento, que é um experimento social, religioso, não sei nem dizer o que, onde ele cria um personagem, que é um guru, que é o Kumari, e Kumari é ele mesmo, né, ele próprio, né, e aí ele inventa algumas práticas inspiradas em coisas que ele já viu, já ouviu falar, inventa esse nome, uma história assim bem simples, mas você vê ao longo do vídeo que ele evita realmente ficar mentindo o tempo todo. Tanto que vocês vão pegar momentos que ele fala, eu sou uma farsa, e dá risada, e as pessoas, né, estão aí não entendendo, né, aquilo ali, mas enfim. E aí o Kumari, ele vai formando essa comunidade em torno dele, eu não sei exatamente quanto tempo ele ficou fazendo isso, mas você vê claramente o quanto esse personagem, Kumari, impactava a vida das pessoas, impactou a vida de pessoas realmente. E aí, claro que no final ele precisa, né? Não vou nem estar dando spoiler, porque o começo já é o final e a premissa do vídeo é justamente essa, que no final ele revele para as pessoas a sua verdadeira identidade, né? Porque a proposta do Kumari, pelo que eu entendi, do projeto Kumari, né? O nome dele é Vikram. A proposta do Vikram era que as pessoas conseguissem entender que elas não precisavam realmente de um guru para que elas pudessem fazer mudanças significativas nas suas vidas e sentir coisas, né, espirituais e tudo mais. E tem várias coisas interessantes, né, que eu percebi assistindo o Kumari. Eu fiquei muito emocionada no final. Mas tem vários pontos aqui que eu queria colocar. A primeira coisa que me chamou a atenção foi a questão do paradigma, né? Quem estuda a magia do caos sabe que a gente fala muito sobre essa questão do paradigma, né? Então, cada religião, cada sistema, né, mágico é um paradigma. E o que é esse paradigma, né? É aquele conjunto de normas e regras, aquela cosmologia, aquela cosmovisão, aquela mitologia particular de cada grupo, né? Então, ele criou ali aquele paradigma, né, de Kumari, e dentro daquele paradigma, a partir da intenção verdadeira daquelas pessoas, aquilo passou a ser efetivo, né? Então, isso mostra pra gente o quanto às vezes não importa qual é a forma, mas sim a intenção que a gente coloca, uma intenção genuína que é colocada ali, né? Então, aquelas pessoas queriam muito encontrar algo que fizesse elas melhorarem de vida e mudarem hábitos ruins, enfim, coisas desse tipo, né? Então, a gente começa pensando aí que Kumari mostra pra gente uma perspectiva muito interessante sobre paradigma. Inclusive, tem um momento que ele tá lá fazendo a meditação da bola azul e ele fala que de repente ele começou a sentir a bola azul, né? E isso é muito interessante porque eu acredito que tudo que a gente cria
é real, né? Tudo que a gente cria nesse universo, ele inventou aquilo ali, mas aquilo, de alguma forma, tem uma contraparte energética, né? Eu acredito nisso, tá, gente? Então, tudo aquilo que ele realizou e que as pessoas colocaram energia naquilo foi realmente criando uma contraparte espiritual e energética, tá? Eu tenho esse ponto de vista de Kumari, tá? Embora não seja essa a proposta do documentário, essa foi a minha interpretação. E pensar em egrégora também, né, gente? Vou deixar o vídeo sobre egrégora aqui para vocês, né, entenderem melhor o que é egrégora, para não aprofundar, né, tanto sobre isso, para não ficar um vídeo tão longo. Um grupo de pessoas com uma intenção comum criou essa egrégora, né? Então criou essa contraparte ali no plano energético. Então a gente entende que aquilo ali passou a ser efetivo, né? Então a gente tem primeiro ponto, paradigma, segundo ponto, egrégora. O terceiro ponto que eu queria trazer aqui é arquétipo, né? Vou tentar não falar de arquétipo de uma forma... Tentar não falar daquela forma superficial, novaerista, tá? Na perspectiva de Jung mesmo, né? Não tenho tantos conhecimentos assim sobre Jung, tá? Eu tenho mais conhecimento de Jung como paciente do que como estudiosa, como, enfim. Então, para Jung, né, ele diria que Kumari é o Vikram. Sim, Kumari é um aspecto do Vikram. Se Vikram criou uma persona, essa persona é ele também, é uma parte dele. Assim como o eu lírico, né, dos poetas, né? E a gente pode ir mais fundo pensar, né, que todo personagem tem um pouquinho do ator, não tem? E quando a gente vê uma obra, né, um teatro, um filme, uma série, a gente vê que às vezes atores diferentes fazendo um mesmo personagem, você vê que muda alguma coisa, né? Porque cada um dá um pouquinho de si. Porque é como se ele tivesse tirado Kumara de dentro dele. E aí a gente tem esse arquétipo do mestre. Pensar que esse arquétipo do mestre, ele está dentro de cada um de nós. E ele fala muito sobre isso, né? E a gente tem isso como uma proposta dele. Essa questão do espelhamento, né? Ele se coloca como uma pessoa praticamente sem ego, tá? Falando no sentido... Como que eu posso dizer, né, gente? Para não ser superficial. Ele demonstra uma grande impessoalidade, tá? E você vai ver que a maioria dos gurus realmente eles demonstram uma impessoalidade. No meu ponto de vista, eu já escrevi sobre isso, eu tenho uma conexão muito grande com esse arquétipo do mestre, e eu tenho uma inclinação a esse estudo, né, ao entendimento do que é esse mestre e tal. Então eu já divaguei muito sobre isso, já escrevi sobre isso, e eu achei muito interessante que Kumari batia muito com aquilo que eu estudei, com aquilo que eu entendi sobre o que era um guru, né? Porque eu tenho um guru indiano, do Hare Krishna, no qual, assim, eu não tenho mais contato com o movimento, né? Como vocês sabem. Eu vou deixar linkado aqui também o vídeo sobre o Hare Krishna. Mas, de alguma forma, eu ainda sinto essa questão, né, de que o mestre espiritual, ele tem uma função realmente, né? Ele não é só um símbolo, mas ele é um símbolo também, né? Então ele traz essa questão, né, de ser uma tela em branco. Isso é uma coisa que a gente ouve muito na psicanálise, né, da relação do paciente com o terapeuta, que o terapeuta se mostra como tela em branco para que o paciente possa espelhar ali, né? Então o guru, ele é um pouco assim, né? O guru, ele se mostra numa impessoalidade, então somos nós que colocamos, que projetamos esse mestre que a gente busca, esse mestre ideal nesse guru, né? Inclusive no filme, no documentário, vai ter um momento que ele fala, né, que Kumari seria o seu eu ideal, se eu não me engano. Agora eu não lembro se foi Freud ou Jung, acho que Freud teve um conceito também que ele chamava de eu ideal, que era uma coisa um pouco diferente daquilo que a gente chama de superego, né? Mas não vou aprofundar nisso aí também para não virar muito psicanalítico isso aqui, porque a proposta aqui realmente é ser um conteúdo espiritual, né, espiritualista, universalista. Mas claro que a gente sempre vai dialogar, né, com neurociência, com psicologia, psicanálise, né, que é a proposta que a gente sempre amplia a nossa consciência, né. Mas voltando um pouco aqui. Então a gente tem essa questão do espelhamento, né, que acontece mediante o contato com essa pessoa, com esse arquétipo do mestre, que demonstra essa impessoalidade. Então a partir dessa impessoalidade, a gente consegue se conectar com esse mestre que está dentro de nós. Então eu acredito muito que a função, né, última assim do mestre espiritual realmente é que a gente desperte algo dentro de nós, né, e não fora. Então esse mestre, claro, mestre também é professor, né, sinônimo de professor. Eu acredito que mestre seja
uma função também educativa, né? Então a gente tem o mestre professor. Até no Hare Krishna a gente tem esse conceito, né, do mestre iniciador, mas tem o mestre professor e instrutor, né? Esqueci os nomes agora em sânscrito, mas se eu lembrar, depois eu pego e coloco aqui, tá? Então a gente tem esses tipos de mestres, né? Mas esse mestre espiritual iniciador, que é aquele que transmite, né, a luz do conhecimento, né, aquele que nos dá uma bênção, na verdade, eu acho que a função dele é a gente aprender a despertar o amor, né? Esse amor dentro de nós. Por que eu falo desse amor dentro de nós, né? Porque o mestre espiritual, ele é um ser humano, né? Ele é uma pessoa, né? Ele é palpável, né? Ele é real. Por mais que ele esteja ali vivendo, né? Precipitando, né? Um raio de atuação da divindade, que é essa força, esse mistério do mestre, né? Que na psicanálise e na psicologia a gente vai chamar de arquétipo, né? Então, ele está precipitando esse papel, esse personagem, né? E no fundo, somos todos personagens, né, gente? Encarnados aqui nesse grande teatro da vida, né? Então, o mestre, ele está precipitando, né? Esse personagem, essa força, né? E aí, o que acontece? Quando a gente desperta esse amor por esse mestre, na verdade a gente está despertando um amor por a gente mesmo, porque ele é impessoal, a gente se relaciona com ele através da projeção de algo que a gente deseja, de algo que a gente almeja, né? Dessa figura, dessa maestria que é interna, na verdade. Então, acho que o guru, a figura do guru, nas tradições orientais, ela tem muito relação com o bhakti, né? Que é a devoção mesmo. Que a gente despertar esse amor dentro da gente, né? Eu não vou aprofundar tanto sobre isso, senão vou sair muito fora, né, do Kumar e vou falar muito divagando sobre as minhas teorias pessoais. Mas um dia eu posso fazer um vídeo só sobre as minhas teorias pessoais sobre isso. E aí, além dessa questão do espelhamento, eu acho que no final vem a ideia de integração, né? Então a gente falou do espelhamento, agora falamos da integração, que é quando o Kumari se mostra, né, o Vikram, com a sua roupa, né, normal, faz a barba. E, gente, essa cena foi linda, né? Quando ele fala que ele não era um guru e as pessoas aplaudem ele, vão abraçar ele, assim, foi linda aquela cena, porque ali eles estavam demonstrando que eles amavam aquele humano, independente de se aquilo era verdadeiro ou não. Eu tô até emocionada falando disso, porque realmente me emocionou muito essa cena. Acho que eu nunca fiquei tão emocionada fazendo um vídeo como tô hoje. E aquilo foi lindo, porque a gente tende a idealizar muito os mestres, os dirigentes, os líderes espirituais, e a gente esquece que todos eles são humanos, né? Todos eles são pessoas humanas, né? Que têm suas fragilidades humanas, suas dificuldades humanas, que muitas vezes não podem, né, ser muito mostradas, né? Para não atrapalhar essa relação mestre-discípulo também, mas todos eles têm suas fragilidades. E por tanta idealização que a gente tem, né, com essa figura do mestre, é que a gente sofre, né, quando a gente vê casos, né, de pessoas que cometem coisas horríveis e tal. Eu nem vou entrar tanto nesse mérito, porque esse é um assunto muito mais complexo, né, a gente teria que fazer um vídeo mais aprofundado falando sobre isso, sobre o mestre que cai, né, sobre essas pessoas que usam disso, né, para manipular e atrair pessoas. E nesse filme a gente vê muito isso, né, que se ele quisesse fazer coisas horríveis, ele teria induzido as pessoas a fazer coisas horríveis, porque realmente essa relação que se cria é uma relação de confiança, né? É uma relação de confiança muito grande, de entrega muito grande, que é uma relação muito bonita, só que também muito perigosa, né? Quando a gente não sabe quem é aquele que está ali por trás, né? Então isso mostra também o perigo de você simplesmente se jogar numa seita, numa organização, numa religião, né? Se entregar ali para um mestre espiritual, o que é uma coisa linda sim, mas a gente sabe que tem muitos riscos, né? Porque a gente nunca sabe quando tem pessoas realmente agindo de má fé, né? Então, Kumari mostra para mim que nós todos temos um mestre interior, um guru interior, que a relação com o mestre, com o guru, nada mais é que a expressão do nosso mestre interior, né? E do reconhecimento que a gente consegue ter desse arquétipo, dessa força dentro de outra pessoa e do amor que a gente consegue ter por outro ser humano. E do quanto esse amor, ele impulsiona a gente a realizar coisas por nós mesmos, né? E isso é maravilhoso. Isso mostra muito naquele documentário do Osho. Tem minhas críticas ao Osho, com certeza. Mas aquele documentário Wild Wild Country, do Osho, uma das coisas que mais me chama a atenção ali é a capacidade das pessoas, por meio da fé,
e de uma intenção comum, construir coisas grandiosas. Porque por mais que tenha acontecido vários problemas, gente, olha o tamanho daquele lugar que aquelas pessoas construíram, né? Então, assim, isso é incrível. É ver o quanto a fé e uma intenção positiva em união, ela consegue criar coisas maravilhosas, né? Então, é isso, gente. Aí eu acho que no fim, realmente, a gente tem essa questão da integração, que é, por que, né? Por que não, né? Por que os mestres não podem ter a sua vida humana também? O que, que é tão diferente do Vikram para tantos outros mestres que a gente vê por aí que não tem uma vida comum, né? Não como o Vikram, que é um diretor, né? Qual que é a diferença, né, de Kumari para qualquer outro mestre espiritual? Ele impactou a vida de pessoas, né? Isso mostra que qualquer pessoa é capaz de trazer esse brilho, né, para a vida de outro ser humano. E às vezes, por a gente ter uma humanidade, né, a gente acha que a gente não tem esse poder, né? Mas todos os mestres tinham sua humanidade. O Buda tinha, Jesus tinha, todos eles tinham, sabe? E essa negação dessa humanidade é que gera tantos desequilíbrios, né? Então por que não, né? Porque um mestre espiritual ele não pode ter a sua vida humana, a sua vida comum. Ele não pode ter o seu trabalho comum, o seu dia a dia. Mas ao mesmo tempo ele ter aquele momento onde ele realmente precipita o mestre, né? Assim como o Kumari, e traz realmente à tona para as pessoas essa força, né? Ajuda as pessoas a conectar com essa força dentro delas. Esse documentário realmente me impactou demais, né? E eu não posso deixar de comentar, né, gente, que tiveram pessoas que ficaram chateadas, né, que saíram ali da sala, né, quando o Vikram apareceu e revelou a verdade para as pessoas. E teve pessoas que não manteram contato, mas de 14 discípulos que ele tinha próximos, realmente, 10 deles continuam tendo contato. Gente, isso é um número significativo. Então, assim, eu faço esse vídeo como uma gratidão mesmo, uma reverência aí a Kumari, ao Vikram, porque eu acho que nós temos que ser capazes de enxergar o mestre em cada ser que se apresenta pra gente, né? E que a gente tem essa possibilidade, né, de ancorar esse mestre, né, de precipitar esse mestre dentro de nós e ser bom para outras pessoas e se conectar com outras pessoas, né? Então acho que essa é a mensagem principal desse vídeo. Então, se você gostou, curte, compartilha, né? Manda para os teus amigos, amigas e comenta aqui o que você achou. Depois vai lá assistir o Kumari, vou até deixar linkado aqui nos cards. Vai lá, assiste o Kumari, volta aqui e fala comigo sobre isso, tá? É tanta coisa assim, assistam que vocês vão sentir um pouquinho do que eu tô falando. Bom, gente, então gratidão e até o próximo vídeo.